Podeis assentar. Esse é um versículo escolhido para estar na introdução dessa ministração de Páscoa. Aqui, quando está falando de fermento que leveda toda a massa, é um pouco daquilo que é maligno, aquilo que é mundano dentro da gente, contamina tudo. Nós ministramos na Sexta-feira Santa sobre libertação, sobre cura, sobre aquilo que está dentro do nosso coração que precisa ser retirado. Então, se o Espírito do Senhor nessa noite trouxer revelação de alguma coisa sua que ainda permeia os seus pensamentos, que ainda te persegue interiormente, e você precise falar, você procure um dos líderes da igreja e você tire isso, porque uma mentira de Satanás dentro da gente contamina todo o corpo, e nós precisamos retirar isso, amém? Eu quero propor uma reflexão nessa introdução do culto. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, e Ele tem todo o poder. Jesus executou a Páscoa. Se a gente fosse olhar literalmente, nós nem deveríamos mais falar de Páscoa, porque Ele foi o Cordeiro que fez o sacrifício para que a gente seja liberto. Mas nós temos essa data de comemoração, e é importante que a gente recorde o que foi feito. E toda vez que nós vamos à ceia do Senhor, nós, na verdade, estamos recordando o sacrifício de Jesus. Nós estamos comemorando a Páscoa toda vez que a gente celebra a ceia, porque ela é simbólica do sangue derramado para nos libertar. Mas eu quero refletir algumas coisas, e uma delas eu já falei na igreja, e eu quero falar novamente hoje. Da onde vêm as alegrias da nossa vida? Nós já falamos isso aqui, da onde? Será que é de um churrasco? Um churrasco é bom, né, irmã Angélica? Mas será que é de um churrasco que vem as alegrias da nossa vida? Vem das posses que nós temos. Elas vêm resultado do quê? Da comunhão, dos nossos relacionamentos. As alegrias da nossa vida vêm do resultado dos nossos relacionamentos. Agora, o Anderson e a Eliane estão esperando mais um bebê, é mais um relacionamento a caminho, é uma vida a caminho, e isso vai gerar expectativa de relacionamento. Nós, quando nos relacionamos bem, e quando temos um bom relacionamento, nós temos alegria. Então, a nossa vida precisa ter relacionamentos baseados em Jesus Cristo. Eu gostaria que hoje, a partir de hoje, desta ceia, quando foi instituída a Páscoa, o autor do livro de Êxodo diz assim, Deus falando por ele, diz assim, esse será o primeiro dia para vocês, o primeiro mês do ano, vocês comecem a partir da Páscoa, que você possa começar uma nova história a partir desta ceia de Páscoa, num compromisso interior com Cristo, para que a nossa vida exterior seja transformada. Eu não sei em qual área que precisa, mas eu entendo que é necessário isso. A base da felicidade, da realização da nossa vida, são os relacionamentos. Então, nós precisamos acertar primeiro o relacionamento com Cristo. E Ele morreu, ressuscitou e está sentado à direita do Pai, aguardando que a gente se relacione com Ele. Ele está disposto, esperando o nosso mover para ter um relacionamento pessoal com Ele. Eu quero, nesse início, de falar algumas coisas aqui também que vão ser importantes. Um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Nós já ministramos um pouquinho nesses últimos anos sobre isso, mas eu quero trazer uma reflexão bem rápida. Todo tipo de libertação é através do sacrifício de Jesus. Tá bom, Jesus já sacrificou, então eu já estou liberto. Você está salvo e tem uma libertação espiritual da perdição eterna, e você está salvo na eternidade em Cristo Jesus. Amém. E você está liberto aqui na terra também? Todas as pessoas que aceitaram Jesus, que já entregaram a sua vida para Jesus, e se morrerem hoje vão para o céu, estão libertas? Não. Nem todas estão libertas. Mas todas têm a possibilidade de estarem libertas? Sim. Mas muitas vezes não estão. Não vou tratar sobre libertação hoje, tratamos um pouquinho durante a sexta-feira, e vamos continuar tratando nas quintas-feiras aqui de oração, nos outros cultos, enfim.
Nós precisamos entender isso, que a libertação para a salvação, Jesus conquistou, você entrega a sua vida para Ele, e você vai ser salvo em Cristo Jesus. Mas algumas pessoas têm uma vida presa aqui na terra, porque o coração delas ainda está machucado, ferido, e elas não entregaram a sua vida pessoal, a sua vida interior ao Senhor de Cristo. Então é preciso nessa noite tomar uma decisão sobre isso. Se tem alguém com algum tipo de situação assim, por favor, a libertação, o sacrifício de Jesus é para nos libertar para a eternidade e para esse tempo. Você vai entender até o final da mensagem por que ele precisa ser liberto nesse tempo. E um outro ponto que eu quero colocar é que o Senhor nos selou com o Espírito Santo. E isso é uma concessão de Jesus Cristo. Quem entrega a vida para Jesus, recebe o selo do Espírito Santo. Isso é uma capacidade de se relacionar pessoalmente com Deus, num jeito espiritual. E algumas vezes, tem alguns preconceitos sobre isso. Eu quero falar sobre 2 ou 3 que atrapalham a vida da igreja, atrapalham a vida do cristão. Um deles é que parece que só é batizado no Espírito Santo aquele que vai ser obreiro na casa do Senhor. Não é verdade isso. Não é verdade. É verdade, sim, que aqueles que são batizados no Espírito Santo, eles começam a servir na igreja. Isso é verdade, porque eles começam a entender para que eles foram feitos. Mas o batismo no Espírito Santo não é para você servir na igreja, é para você se relacionar com o Espírito Santo, com Deus, de um jeito muito mais forte. Uma outra coisa que também não é uma verdade, que o batismo do Espírito Santo só se dá pela oração em línguas. Não é verdade isso. O mais evidente é o dom de línguas, mas tem pessoas que são batizadas no amor. Elas passam a amar as outras pessoas de um jeito diferente, porque o Senhor dá essa capacitação. Amém? Eu quero ler 2 textos, ainda na introdução, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Você entregou a vida para Jesus, você tem o Espírito Santo. Você é selado com uma porção do Espírito Santo. E a gente precisa desenvolver isso, porque isso é relacionamento com Deus. Ele não é dado, Adriano, para a gente ficar na igreja pregando. Você pode até fazer isso. Ele é dado para você se relacionar com Jesus Cristo, se relacionar com o Pai. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, para louvor da sua glória. Deixa esse versículo aí. O Espírito Santo é a garantia de que o Senhor vai vir buscar aqueles que são seus. Amém? Então, entregou a vida para Jesus, você tem agora um relacionamento pessoal com Deus, com alguém que é a pessoa do Espírito Santo, que está fazendo essa conexão com Deus, com Jesus Cristo e com o próprio Espírito Santo, né? 2 Coríntios 5,5 também fala isso. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja em Corinto também fala sobre isso. Vamos ler lá? Mas você entrega a vida para Jesus, você está com um monte de coisas dentro ainda para resolver, foi selado com o Espírito Santo. Mas vai ser batizado com o Espírito Santo? Não, também não é assim. Vamos limpar, santificar, vamos viver, andar com Cristo, que no momento oportuno Ele vai batizar e encher você com uma porção maior do Espírito Santo. Capítulo 5, versículos 4 e 5, vamos ler. O 4 primeiro. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Ora, Deus sabe que nós estamos angustiados, que temos muita coisa aqui que precisa ser retirada de nós, mas Ele quer que a gente seja revestido do Espírito Santo, e Ele vai santificando a nossa vida, à medida que nós vamos caminhando com Ele e nos relacionando com Deus. Amém, amados? É uma introdução que é necessária, porque senão eu entrego a vida para Jesus, e como é que vai ser? Vai ser com você, a partir do momento que você decidiu que, Senhor, a partir desta ceia, eu quero uma comunhão diária com o Senhor.
Eu quero relacionamento com o Senhor. Eu não quero mais viver do mesmo jeito. Eu quero viver de um jeito diferente. Eu quero aprender da tua palavra e quero avançar nisso. Amados, o batismo no Espírito Santo é para um relacionamento pessoal mais forte com Deus. E Jesus está à direita do Pai, e Ele enviou o Espírito Santo para que a gente, como corpo de Cristo, como igreja, possa funcionar bem. Aquilo que a irmã Lisete ministrou aqui, que tem diferentes irmãos com diferenças, alguns que a gente até acha que tem alguns defeitos e alguns problemas, e aí eles olham para a gente e vê que a gente também tem, mas esse é um olhar humano. O Espírito Santo vai nos dar a capacidade de nos relacionarmos como corpo de Cristo. Os 2 mandamentos que o Senhor nos deu, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, falam de relacionamento. Então, não é Páscoa, é uma passagem, foi o nome, originou-se de uma passagem do povo da escravidão do Egito para a terra prometida, e para nós cristãos, é uma vida sem relacionamento com Deus, para uma vida de relacionamento com Deus. É isso que nós precisamos avançar. E o ser humano, ele é feito para relacionamentos. Existe um lugar dentro da nossa vida, da nossa alma, que é o lugar que aquele que nos criou precisa estar. Tem um lugar preparado. Nunca a vida de um homem pode comprar a terra inteira. Pode ser um homem trilionário, mas se ele não ele tem um espaço lá dentro para Deus, se ele não entregar a vida para Jesus Cristo, e ele não se relacionar, esse lugar vai ficar vazio. Nós, seres humanos, nós precisamos nos relacionar com nós mesmos, e você precisa ser franco com você. O Espírito Santo te conhece, mas você se conhece também. Você sabe se está faltando alguma coisa, se precisa entregar alguma coisa nessa ceia. Não tome a ceia, só porque é uma cerimônia, de uma certa forma, que todos veem num ambiente social, um ambiente de comunidade, de fé, é um ambiente social também, um ambiente de relacionamento. Toma a ceia, porque você quer um relacionamento com Deus e não se esconda. Não se esconda. Rasga o seu coração para o Senhor e faça com que essa seja uma ceia de Páscoa, uma ceia como foi para Jesus. Foi a última Páscoa dele. Quando ele estabeleceu a ceia, foi a última Páscoa dele. Ele morreu porque era antigo, ele morreu porque era ruim, ele morreu para levar os nossos problemas, e ele ressuscitou para ter um relacionamento conosco. Vamos começar uma caminhada nova. Nós temos relacionamento conosco mesmo, temos relacionamento com Deus, temos relacionamento com a nossa família, temos relacionamento com o corpo de Cristo como igreja, que é algo que a gente precisa aprender como fazer, nós somos parte, temos relacionamento com as pessoas, temos relacionamentos com bens também, tem pessoas que se apegam a um bem muito mais do que ao valor das pessoas. Eu tenho um amigo de longa data, não tenho mais relacionamento com ele, mas era amigo dele na década de 80 do século passado, e ele era tão apegado ao carro, que um dia ele pegou o menino dele dentro do carro, com a chave, brincando para sair com o carro, para dirigir, brincando de dirigir alguma coisa, e ele disse: Piá, se você pegar esse carro, e você bater esse carro, e um dia você sair, eu te mato. Isso aí, sabe o que aconteceu, Victor Emanuel? Um dia, esse filho dele pegou o carro, e deu um ré no carro, e bateu o carro no muro. E para que o pai não fizesse, ele se matou. Um menino de 16 anos. Algumas vezes nós temos um relacionamento tão apegado com coisas, e eu sei o que é isso, porque eu já passei por relacionamentos apegados a posições e coisas mais do que a Deus. E nós deixamos as pessoas para depois, e isso não agrada ao Senhor. Se nós fomos feitos para nos relacionarmos com Deus, e para nos relacionarmos com as pessoas, e depois com as coisas. Não tenho também, já falei isso aqui na igreja, de novo falar hoje, porque é ceia, não tem problema você ter relacionamento com animais, né? Cuidar de um cachorro, um gato, um periquito, um papagaio, não tem problema, pode ter quantos você quiser, mas isso não pode atrapalhar o teu relacionamento com as pessoas, e não pode tirar o lugar do teu relacionamento com Deus.
Tudo que tira o lugar do relacionamento com Deus atrapalha e tem que ser retirado da nossa vida. A gente tem que se entregar para que Ele seja o primeiro. Ele é poderoso, é invencível, Ele torna a nossa vida abençoada, tudo certo. Mas Ele tem que estar no lugar dEle, que é primeiro em tudo. E infelizmente, irmãos e irmãs, alguns não gostam de ouvir essa palavra. E quando ouvem, diz, puxa vida, mas então eu tenho que deixar algumas coisas. Sim, você tem que deixar. Não é porque Jesus proíbe, é porque para mim conseguir ter tempo com Ele, eu tenho que deixar de ter tempo com outras coisas. Amém? Nós só temos um tempo, só temos 24 horas por dia, e é uma decisão. E ela vai trazer talvez alguns dissabores momentâneos, mas ela vai te levar para o lugar que é o melhor lugar para estar, como filho de Deus. E nós vamos falar um pouquinho mais agora. Vamos para João, vamos para a mensagem propriamente. Isso é uma introdução. Vamos para João capítulo 10. Capítulo 1, aliás, versículos 10 ao 13. Nós temos aqui a revelação de Jesus Cristo. E eu vou ser bem didático nessa noite. Vou citar a palavra e eu tenho convicção que a palavra vai adentrar o coração daqueles que precisam para que a gente possa tomar uma decisão hoje. Talvez você possa dizer, mas eu já tomei a decisão, então desfrute da presença do Espírito Santo, da presença de Jesus, e saiba que está tudo em ordem, e está ótimo. Glórias a Deus, se for assim. João, capítulo 1, versículo 10, diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. João 1,11 agora, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Amados, nós estamos servindo ao Senhor, e temos sido comissionados para isso, para estarmos aqui, para sermos levados a entregar a nossa vida para Jesus. É uma vontade de Deus que a gente seja salvo e que tenha relacionamento com Ele. Jesus veio e mudou a história da humanidade. Ele transformou a história da humanidade. E pode transformar a nossa história também, mas é preciso uma entrega para Ele. João capítulo 13, um pouquinho mais para frente. João capítulo 13, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Obrigado, abençoado diácono William. Antes da festa da Páscoa, isso, acha aí, João 13, do 1 ao 4. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo esse que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Amém? Eu vou parar aqui a leitura. Jesus aqui foi lavar os pés dos discípulos, ele estava na ceia, estava na última ceia, e ele entregou a ceia, inclusive para Judas, e Judas, que ia trair ele, estava ali com ele na ceia. Judas tinha uma brecha, uma falha, ele era o tesoureiro, ele era o financeiro, e ele roubava dinheiro, a Bíblia relata isso, e ele não tinha um problema, mas não confessou o problema, não abriu o coração, e aquilo deixou uma brecha para Satanás, e Satanás entrou no coração dele. Mas Jesus, mesmo sabendo que ia ser traído, sabendo que ia para a crucificação, ele sabia quem ele era, que ele era filho de Deus, e por isso ele não arredou pé, ele fez o que ele precisava fazer.
Algumas vezes, Renan e Thaís, nós temos dúvida de se nós somos filhos de Deus ou não. Por isso que o Espírito Santo foi dado para nós. Quando a gente tem dúvidas, a gente tem que dobrar o joelho, estar mais na presença do Senhor e pedir: Senhor, me mostra que eu sou teu filho, eu estou inseguro para continuar andando, me ajuda. Não deixe, não volte para trás porque você não sente segurança. Aprofunde-se com o Senhor, porque o maligno ele está atrás de qualquer brecha para tirar a gente do relacionamento com o Senhor. E o Senhor veio para pagar esse preço, Ele já pagou o preço, nós já estamos livres espiritualmente para a eternidade, mas aqui na terra, para livrar a nossa vida de todas as mazelas que estão, nós precisamos lutar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos estar na presença do Senhor, nós precisamos abrir a caixa preta, abrir a nossa vida para o Senhor e para os irmãos que cuidam da gente e que vão nos ajudar a tratar. Não tem outra forma. Senão a gente vai achar que a vida com Cristo, ela é um penoso sacrifício. Não, tem um esforço, tem um sacrifício, mas é para libertação, para cura, para transformação, para um caminho novo. Se está pesando demais, vamos falar com os líderes da igreja, vamos conversar, vamos orar, vamos ver o que está pesando aí, porque não é para ser assim, não é para ser assim. A vida nova com Jesus Cristo, ela vai exigir muito esforço da sua parte, da minha parte, da nossa parte, mas ela vai trazer também para nós alegrias que nós não temos antes. A alegria de se relacionar com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo é algo que não tem nada na terra que dê para nós isso. Nada, absolutamente nada. O Filho veio para nos comprar. Jesus veio para redimir e veio para nos comprar. Abra em Apocalipse, por favor. Eu vou lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 4 ao 6. Quando João estava escrevendo para as igrejas, no final da sua carreira, depois nós voltamos para João, mas vamos lá para Apocalipse agora. Apocalipse capítulo 1, versículos 4 ao 7. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue, nos libertou de nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, e o domínio para todos sempre, amém. Amém? Para um pouquinho aqui, eu vou repetir essa parte aqui, dos 5 por 6, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todos sempre, amém. Nós estamos saindo de uma vida comum sem Jesus Cristo, para uma vida com Jesus Cristo, e não é mais uma vida comum. Não é mais uma vida que você pode fazer as mesmas coisas que você fazia. Agora você tem um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Agora existe um propósito para a nossa vida, e isso precisa ser a prioridade da nossa vida. Sem isso nós podemos até estar salvos, mas não vamos conseguir desfrutar da nova vida com Cristo. Nós precisamos fazer uma entrega completa para o Senhor. Volta para João capítulo 14. João capítulo 14, versículos 21 ao 23, que é uma palavra conhecida, que fala do Espírito Santo. João 14, versículos 21, 20. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Vejam, Jesus não tinha morrido ainda, estava dizendo para os discípulos que eles iam receber o Espírito Santo, e que eles iam saber interiormente que Jesus estava com o Pai, que Jesus estava com eles. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amém? Amados, Deus não vai se manifestar, Jesus não vai se manifestar ao mundo, porque o mundo não está santificado e separado para um relacionamento com Ele. É só para aqueles que dizem: eu quero Jesus, um relacionamento contigo pessoal, eu quero que esse relacionamento seja expandido, quero que esse relacionamento entre em todas as áreas da minha vida, eu quero ser transformado pelo Senhor em tudo, por isso eu estou indo a esta ceia, por isso eu estou me apresentando ao Senhor, para ter um relacionamento com o Senhor completo. Talvez demore uns dias para esse relacionamento chegar na sua vida financeira, talvez demore uns dias. Talvez demore uns dias para esse relacionamento chegar na área da sua personalidade, talvez demore. Mas se esse relacionamento chegar ao seu coração e à sua mente, de forma a que ele retire tudo aquilo que é maligno, a paz que vai ter no seu coração e a alegria do Senhor, é algo que não tem preço que pague. A transformação da nossa vida exterior, ela vem como consequência das nossas atitudes novas com Jesus, que é invencível, que é poderoso, que é maravilhoso e que transforma, fazendo a obra de dentro para fora. A gente precisa o quê? Obedecer a palavra. Então precisa conhecer a palavra. Precisa estar no corpo de Cristo. Precisa ser confrontado em algumas coisas. Tem pessoas que são confrontadas e elas fogem do confronto. E eu estava na oração lembrando de uma pessoa amada, querida, que eu precisei confrontá-la e dizer: olha, não está na oração, não está no poder de quem impõe as mãos, não está nem nas mãos de Jesus, está nas suas mãos obedecer a palavra. A Vânia abriu o culto aqui, ministrou lá em Coríntios, que é para a gente fazer as ofertas com coração alegre, é a atitude da pessoa que vai abrir as portas do céu para a vida de relacionamento com Jesus, e por consequência das outras áreas também. Eu não sei explicar para você como funciona todos os detalhes, eu sei que se entregar e se comprometer com Jesus Cristo, vai acontecer na sua vida também. Por quê? Porque é assim que funciona. Acontece na minha, acontece na vida de outras pessoas, e é a partir do momento que a gente tem consciência de que é o nosso relacionamento com Jesus Cristo, o que nós temos de maior valor. Através do sacrifício dele, nós temos o direito de ir para o céu, da nossa entrega, mas do relacionamento com Ele, com o Espírito Santo, com a palavra, nós vamos conseguir colocar em ordem também a nossa vida aqui na terra. E qual é o propósito de Jesus de nos resgatar? Por que nos resgatar? Qual que é o propósito? É para nós simplesmente ficarmos melhor aqui? Não, Deus estabeleceu um plano, um projeto para a vida de cada um de nós. Esse projeto talvez seja salvar uma alma, talvez seja salvar uma família, irmã Cleusa, talvez seja encaminhar uma pessoa ao Evangelho de Cristo, mas se aquele é o propósito, aquilo vai te dar alegria no coração. Não é a quantidade do que nós fizemos, é aquilo que nós fizemos no Senhor. Deus quer que a gente reflita a presença dEle na terra. Esse é o propósito. Então Ele quer que nós sejamos purificados, transformados, e sejamos cheios da presença do Espírito Santo. Eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Primeiro tem que arrumar a morada. E depois permitir que Ele possa aflorar na nossa vida. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Nós, quando formos à ceia hoje, nós temos que ir entendendo que existe uma responsabilidade da ceia. Existe uma responsabilidade para estarmos com o Senhor. O apóstolo Paulo aqui aos Gálatas está falando e está ensinando algo muito especial. Ele disse assim: porque eu
versículo 19 de Gálatas 2, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Para um pouquinho aqui. Ele diz assim, ó, eu, Paulo, a minha vida, a minha vontade foi crucificada com Cristo na cruz. Eu morri. Não morreu a morte física, morreu as vontades, morreu os desejos, morreu os projetos que ele tinha. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não é simplesmente um sacrifício para mim vir aqui ter um benefício, é uma entrega. Jesus se entregou, agora ele fez um projeto para que esse projeto seja aplicado na nossa vida. E é uma decisão pessoal, ele não vai obrigar. Não, irmã Vanessa, irmão Elton, não vai obrigar ninguém. Ele vai disponibilizar isso para nós. É uma entrega pessoal. Quando nós formos à ceia agora, nós temos que ter consciência que é para que Ele viva em nós, e a graça dEle possa aparecer. Ele determinou princípios para a gente praticar e obedecer, Ele determinou um propósito para a gente cumprir, Ele distribuiu dons para a gente exercitar, Ele nos chamou para sermos filhos, e o filho se torna luz na terra, se torna sal na terra, se torna embaixador do reino de Deus na terra, se torna templo do Espírito Santo na terra. Isso é que o Senhor quer que a gente seja. Não é isso, Charles? Todos nós, o Senhor quer que a gente seja exatamente isso. Você pode saber 5 línguas, falar português, inglês, francês, russo, mandarim. Você pode não saber ler, não saber escrever, mas Ele quer que você tenha a segurança de ser filho, de saber quem você é em Jesus Cristo, e que você tem relacionamento com Ele, que quando você está com o coração amargurado por alguma situação, você dobra os joelhos, você fala com Ele, e o teu coração é sarado. Ele quer que você ouça a voz dEle, e ande seguro, vencendo todas as limitações que tem, e quer que quando você saia na rua, as pessoas dizem, puxa, mas tem algo diferente, que você possa guiar e direcionar outras pessoas, independente de você ter um cargo de autoridade ou não, que você possa temperar a vida das pessoas, que quando você fala, as pessoas escutem, e aquilo acalme o coração delas, porque é uma conversa com sal, você está fazendo a diferença, você está dando uma palavra que é aquilo que falta, para a pessoa tomar uma decisão na vida. Quer que você seja um embaixador do reino de Deus, que quando você chega naquele lugar, as coisas clarifiquem, que você seja templo do Espírito Santo, e que você gere frutos, que as pessoas se alimentam, se abasteçam. É isso. Aonde você está, de onde você está para adiante. Por isso esta ceia não é só uma ceia, olha, vamos fazer uma ceia da Páscoa, então agora a gente vai fazer uma ceia da Páscoa, uma ceia diferente. A entrega minha hoje tem que ser diferente. Se eu quero realmente ter esse relacionamento com Jesus Cristo e quero cumprir aquilo que Ele determinou para mim fazer, eu preciso entregar diferente. Mas e a minha vida, como é que são as circunstâncias que eu tenho, como é que isso vai acontecer? Ele sabe como vai acontecer. Mas a entrega pessoal sou eu que decido. Está 100% na tua mão. O restante Ele vai colocar em boa ordem, para que a gente possa glorificar o nome dEle em tudo. Ele vai, se Ele precisar tocar alguma coisa, Ele vai tocar. Se Ele precisar arrumar alguma coisa, Ele vai arrumar. Nós já falamos aqui, né? Que a gente precisa de libertação, precisa de cura e precisa de transformação do caráter. E isso a gente vai fazer agindo diferente. A receita é simples, amados. Não tem uma receita milagrosa. Milagre é o que Ele vai fazer em nós. Não tem uma receita difícil de cumprir, não. Todas elas, irmã Rosana, nós podemos fazer. Toda ela. Porque é entregar-se totalmente obedecendo a palavra e praticando os princípios que Ele estabeleceu. Logo, se eu não estou obedecendo, ou sei que não estou cumprindo, eu preciso me arrepender e pedir perdão. E é hoje, antes da ceia, isso. Se o Espírito Santo espelhou para você, que não está fazendo de acordo com aquilo que você já sabe, então tem que alterar.
tem que consertar. Se nós não estamos tirando o tempo para Ele, também nós temos que consertar, porque é preciso tirar tempo para Ele, para as atividades onde a gente ouve falar dEle, como culto, como oração. Ele propicia isso para a gente ser curado, para a gente ser transformado. Quer ter relacionamento com uma pessoa? Fique próximo dela. Fique próximo, porque se você estiver distante, o teu relacionamento não vai durar. A família natural de cada um de nós, quando a gente casa, e nós conversávamos isso, eu e minha esposa, esta semana, a gente casa, cria filhos, e vai crescendo, e vai se distanciando dos irmãos, porque cada um vai tendo a sua vida, cada um vai vendo a sua realidade, e o relacionamento já não é mais tão profundo quanto era antes. É normal isso. Quer ter relacionamento com Jesus? Se aproxime dos ambientes onde Ele está. E Ele está onde o corpo de Cristo se reúne. Tem estudo, tem oração, faça parte, seja parte, porque é isso que vai nos dar proximidade a Ele e vai nos ajudar a conhecê-lo também. E através do servir no corpo de Cristo. O corpo é de Cristo, a igreja, não a denominação religiosa, a igreja, o corpo de Cristo, tem um cabeça, tem um líder que é Jesus. Ele fala quando nós estamos agindo no corpo de Cristo. Ele mostra para a gente as decisões que a gente tem que tomar, muitas vezes, lá na nossa vida diária, porque nós estamos no corpo de Cristo. Essas atividades de mutirão, atividades de estudos, atividades de oração, atividades dos outros departamentos, são para que a gente esteja mais próximo como corpo de Cristo, e nesse ambiente a gente escute Deus falar, através das circunstâncias, nos direcionando naquilo que nós precisamos fazer. Como é que Deus vai falar conosco? Vai falar no trabalho também, na hora da oração também, mas quando nós estamos no corpo de Cristo, Deus se mostra. Por quê? Porque Jesus é o cabeça do corpo, e nós estamos aí, Ele não deixa ninguém voltar para casa sem resposta. Tenho convicção absoluta que o Espírito do Senhor, nessa noite, está entregando para cada um aqui algo que a gente precisa, para que a nossa vida não seja da mesma forma amanhã. E para ela não ser da mesma forma, não depende de Deus, João aqui. Não depende de Deus, depende da nossa atitude para com Deus. O que o Senhor mais quer é se relacionar conosco. Só que não é impositivo, é livre, é espontâneo, precisa de uma parte nossa. Amém, amados? Eu quero ir para a conclusão dessa mensagem. Eu quero ler em Colossenses, capítulo 1. Nosso relacionamento com Cristo, ele depende da reação, das ações, das reações e ações que nós temos na nossa vida. Colossenses capítulo 1, versículos 21 ao 23, diz assim: E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. É uma palavra para a gente se examinar, para a gente autoexaminar. Tem alguém que está com fome e sede de Deus? Tem alguém que ainda não se entregou a Jesus Cristo e precisa fazer isso nessa noite? Tem alguém que quer se consertar e estar no aprisco e se sente fora do aprisco, fora do cuidado de Deus? Na leitura que a gente faz antes da ceia, a gente sempre lê 1 Coríntios 11, do 27 ao 32, que diz assim, que o homem examine-se a si mesmo antes de cear. Deixa eu explicar uma coisa para você muito séria. Nós vamos à ceia do Senhor, que é uma representação da aliança de vida que nós temos com Deus.
é aliança de vida. E nós temos que nos examinar. Nós não podemos ir de qualquer jeito, e não podemos fazer uma ceia. A ceia é livre, ela não é da igreja, da denominação, o Brasil para Cristo. Ela é de Jesus, e a igreja serve, mas ela não pode ser de qualquer jeito. Se eu não estou decidido a ter uma vida com Cristo, você deve pedir, por que não? Se Cristo é o que liberta, Cristo é o que cura, Cristo é o que sara, Cristo é o único que pode fazer a nossa vida arrumada. Conserta antes, então, não vai sem consertar, porque senão vai ficar mais fraco, vai ficar pior. Não é uma coisa aparente, é uma coisa para resolver a nossa vida. É uma decisão que a gente precisa tomar. Ah, mas eu não entendo. Deixa eu dizer outra coisa para você. Aquilo que você entende é razão. É razão. Eu entendo isso, então eu tenho razão. Eu preciso falar perto do microfone, porque se eu falar longe do microfone, o som não vai sair da mesma forma. Então, isso eu entendo, isso é razão, eu tenho que praticar. Fé, eu não sei como funciona, mas eu acredito no que está sendo pregado e eu vou praticar por fé, porque eu acredito que tem que ser feito, então eu vou fazer. Tem que praticar também, só que é por fé. Você não vai entender todas as coisas, mas entregar-se a Jesus Cristo, todos entendemos que tem, né? Que a libertação vem só dele, todos sabemos que vem também. E que não está todo mundo liberto, a gente sabe que não está. Por que sabe? Porque olha para a vida. Porque não vê os frutos da presença dele. E cada um se olha no espelho e sabe se está ou não está. Para mim não precisa dizer, amado, eu não consigo resolver a sua vida, eu consigo pegar aquilo que a Bíblia diz. Cada um se olha agora no espelho do Senhor. E vê antes de ser, o que a gente precisa fazer para ter uma nova vida. A Páscoa a gente comemora com festa, com chocolate, com doce, com churrasco, com almoço, mas a Páscoa foi comemorada com sangue. Ela foi feita com sangue, um homem se entregou, deu a vida, para que nós pudéssemos ser salvos. E nós algumas vezes ficamos titubeando entre dois pensamentos, a gente entrega tudo, a gente muda o jeito de viver, se a gente não muda. Não, mas eu acho que dá para ir levando assim, amados. Dá para ir levando assim, mas não vai ter relacionamento com Jesus Cristo do jeito que você precisa. Não vai ser curado e sarado e ser cheio do Espírito Santo como precisa ser. Só tem um jeito, é se entregar. E não é para morrer, é para viver por Ele. É tudo dele, é para Ele, é por meio dele, e a Ele seja a glória. É para a gente se apresentar como um sacrifício vivo. Ele não disse se apresente como um sacrifício, porque podia ser Samuel, que teria que ser um sacrifício morto. Não, se apresentem como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, separado das outras coisas, para que Ele possa transformar a forma de pensar. Então não é do meu jeito, é do jeito que Ele quer, do jeito que Ele estabelece, do jeito que Ele, através da palavra, direcione. Glórias a Deus, que aqui nós fizemos pela palavra. Pode ser que o pastor Carlos, o pastor Fernando, o pastor Danilo, o pastor Rafael, os outros irmãos e irmãs que estão na igreja, a gente algumas vezes dá conselho que pode ser errado, a gente algumas vezes pode tomar uma decisão que pode ser errada, mas a palavra nunca erra. E todos os conselhos que nós damos, as pastoras também, todos os conselhos que nós damos, eles estão baseados na palavra. Nós temos falado sobre isso. A gente tem que aconselhar pela palavra. Então ela funciona. Ela funciona. Pode ser que leve uns diazinhos para ela dar o resultado externo, mas ela funciona. Outra coisa que eu preciso dizer para você, antes de nós fazermos a oração e irmos para a ceia. As acusações vêm sempre de fora. Sempre vem de fora para dentro. Entra na nossa mente um monte de acusação. Mas o arrependimento vem de dentro. A consciência nossa diz se a gente está errado. O Espírito nosso diz se a gente está errado. Ele fala para a gente. Fala ou não fala? Que bom que os irmãos e as irmãs concordam, porque o Espírito Santo fala quando a gente está errado. E a oração agora é para que ele tenha coragem. Porque quem fica com uma rédea na mão,
daquele que não confessa e daquele que não se entrega totalmente é o maligno. Quando a gente não se entrega totalmente, irmão Lucimara, a gente fica com uma rédea na nossa mão. E tem cura e libertação na nossa vida que não acontece, porque a gente está com uma rédea na mão, meu irmão José. Eu espero que essa ceia seja uma ceia, a pregação pode não ter sido tão empolgante, mas eu creio que está sendo feito um regaço em algumas vidas hoje, espiritualmente. Chega de andar travado. Eu, quando não sabia dirigir direito, nossa, andei com freio de mão puxado num carro uma vez. Meu Deus. Tem gente com freio de mão puxado. Está com o freio de mão puxado na vida. E não quer entregar por orgulho. Porque acha que está certo, você está certo em se entregar ao Senhor. Pode dizer que eu estou errado, mas se eu estiver fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça, no final vai dar certo, Anderson Almeida. Vai dar certo, porque é isso que o Senhor quer que faça. A acusação sempre vem de fora. Deixa eu dizer uma outra coisa. Tem pessoas que têm um caráter reto, têm um bom nome, têm bons resultados na vida, mas tem coisas escondidas. Deixa eu dizer, se porventura tiver alguém aqui ou na tenda, assim, depois que a pessoa morre, aparece tudo. E aí a pessoa não tem mais chance de recuperar. Não tem mais. E eu já perdi amigos que tinham algo escondido. Meu Deus, como aquilo que eles tinham deixado, de nome, de tudo, de credibilidade, diante de filhos, caiu por terra. Porque tinha tanta coisa podre, escondida. Com Jesus a gente pode entregar na cruz, e ainda deixar iniquidades para os filhos que pagam o preço disso, de um pecado geracional. A vida com Jesus é para passar limpo. Pode doer para arrancar, mas é para passar limpo, não é uma vida de aparência. Não é só por causa da denominação, só para ficar bonitinho aqui, não é. É para passar a sua vida limpo. E a igreja é a soma das pessoas. Se tiver 100 pessoas aqui, tiver 50 que estão com pecado escondido e 50, 100, eu não estou fazendo acusação, amados. Eu estou pegando aquilo que o Espírito do Senhor me dirigiu para pregar. O tamanho da ação de Deus vai ser uma se tiver 50 pessoas com pecado oculto, 50 pessoas santificadas. Se tiver 70 pessoas, todos com defeitos, todos pecando, todos errando, todos com problemas, mas aquele que está com a vida transparente, a presença do Senhor vai frutificar na vida dele. Quando nós tivermos 100 pessoas e 90 estiverem assim, essa luz vai encorajar os outros a fazerem da mesma forma. A igreja é a soma de todos os irmãos e as irmãs que estão aqui. O corpo de Cristo vai andar bem quando todos estiverem santificados. E o nosso convite nessa noite é para que a gente vá à ceia do Senhor assim. Nós temos muitos desafios e obstáculos externamente, mas os que nos travam são os internos. Então nós vamos fazer uma oração que é convidar você para ficar em pé.